Para mim é claro que o problema não é jogador, falta sim técnico barra comando. Comando, é como o Comando, O era Renato isso. falou. É uma coisa. E como não temos grandes quadros para comando de cartolas, o técnico faz muita diferença. E não deixa de ser muito significativo que numa Copa do Mundo, com a final Messi, Mbappé, França e Argentina, os treinadores tenham brilhado tanto. Na final, inclusive. Durante a Copa e na final, inclusive. Então não foi só o Messi e o Mbappé, né? A estratégia da Argentina para o jogo, as mudanças da França, as coisas todas que aconteceram durante a partida. Porque tem uma coisa, né, Tironi? O futebol mudou de tal forma e parece uma coisa sutil, 5 substituições muda muita coisa. A França usou, no final das contas, se eu estiver errado, vocês me corrigem, Sete sete. substituições. Sete. Sete. Porque teve Sete. direito a uma por causa da concussão. Exatamente, sete. Então, dos jogadores de linha que a gente falava, só ficaram três. Um Pamecano, Tchouaméni e Mbappé, né? O resto trocou tudo. E, você vê, e não é qualquer troca, não. Troca física, troca técnica, troca tática, e assim vai. A Copa foi um tapa na cara do treinador brasileiro. Quando o Tite fracassa O contra a treinador brasileiro, Croácia, você quer dizer da categoria treinador brasileiro. exatamente. Quando o Tite fracassa contra a Croácia, num jogo em que ele atuou mal do início ao fim, ele leva todo o resto dos treinadores brasileiros para a vala. Então, ali, ó, puta, é como o Renato falou, não tem discussão mais, não tem menor condição da seleção brasileira ter até simbolicamente como sucessor do Tite um técnico brasileiro. Não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Jorginho. Nós estamos. Essa impressão eu tinha, e eu, de fato, eu não tinha convicção, era uma impressão. Depois da Copa de 2010, quando o Brasil perde, curiosamente, hein, meu? Acho que é a seleção mais fraca das que a gente formou desde de 2002, em termos de jogadores. Quando dirigida pelo Dunga, perde para a Holanda, depois de ter feito um ótimo primeiro tempo e tudo mais, perde lá. Todo mundo sai do prumo, o Felipe Melo fica maluco depois do 1-1. Ali tinha um misto de sensações. A questão do técnico, porque o Dunga era um jogador que virou técnico, e a questão dos jogadores. O Brasil viveria ali uma entre-safra, o jogador o mais qualificado era o Kaká, que já estava numa fase de declínio, você não via, o Neymar estava ainda surgindo, era o Ganso e o Pato, talvez você fala, de lá para cá, o que o Brasil produziu de bons jogadores acima da média é uma grandeza. Então, não é de fato, tanto que esses jogadores, vocês falaram do cara a cara, se a gente pegar os jogadores brasileiros aí, são protagonistas mais do que os argentinos, sem dúvida alguma, e dá para rivalizar com os franceses. A questão é de comando e de técnico, e o técnico brasileiro hoje é fraco demais. Ele é fraco na estratégia, e aí acho que o Scaloni deu uma aula, né, de como a cada fase, a cada adversário, preparar um time que iniba as forças do adversário. Isso é uma lição de maioridade, né? Então, é você reconhecer as virtudes do adversário e dificultar o adversário. Então, quando ele joga de uma forma contra a Holanda, de outra contra a Croácia, de outra contra a França, e mete 2-0 em todos eles, ainda teve reação dos outros, tá, mas enfiou 2-0 em todos eles. Arnaldo, rapidinho. 36 jogos de invencibilidade. Ficou a 1 de empatar com a Itália, que com esse recorde todo de processo ciclo que o Renato adora, não foi nem para a Copa. Aí ele perde para a Arábia Saudita, ele troca 5. 5. E onde está o maldito 5 e os processos morféticos? Não tá. Acabou, perdeu, troca tudo. Então, o que serviu o ciclo e o processo? Para nada. Então, o negócio do treinador, só para te passar a bola, que eu queria até ouvir você, sua opinião sobre isso. A gente contratou o Tite, foi indicado, que nenhum técnico eu cobri mais como repórter do que o Tite no dia a dia. Cobri 3 fases deles no Corinthians. Tudo que ele tem de bom, ele não tem na seleção. Que é o tempo de trabalho, o convencimento, o professoral, ser campeão brasileiro com 10 meses de salário atrasado. O que ele fazia de mal no Corinthians?
indicar jogador, indicou Y, Maldonado, Guilherme, Marlone, grande elenco. E trocar, ele demorava 1 hora. O que o cara da seleção faz? Convocar e trocar. Então, o que ele faz de bom, ele não tem na seleção. E o que ele faz de mal, exatamente o trabalho dele na seleção. Então, assim, não era a pessoa indicada também. Então, a gente, ao falar de processo e ciclo, a gente está mirando um cara que não é o que o cara vai fazer na Copa. O cara da Copa é o técnico de Marrocos, chegou um dia antes e falou, quem está jogando? É o jogo do dia. O tal do processo de 4 anos, o grande momento foi 2019, com Daniel Alves, o vovô Olímpico e Cebolinha. Então, não sabia para que serviu 2019? Para nada. Sim. A questão do Tite, Vitão, é que... Mas o Tite era unanimidade, hein? Sim, unanimidade. Vamos isso. Sim, sem dúvida. Isso que você mesmo falou, né, Renato? Eu acho que ele deve ser ainda o melhor técnico brasileiro. Então... Hoje. Isso, sim. Mas então, é aí que a gente leva o tapa na cara. Se ele é o melhor técnico brasileiro, nós estamos mal. Essa é a questão, em termos de treinador. E tem uma questão, e aí mistura o comando e liderança em campo, como o Renato falou lá atrás, porque o técnico tem muita responsabilidade nisso, na formação e na consolidação das lideranças em campo. E quando o Tite se abraça com as lideranças Daniel Alves, Thiago Silva e Neymar, nós estamos mal mesmo. Porque fechados com esses caras não vai a lugar nenhum. O Daniel Alves do jeito que ele é, o Thiago Silva, que é muito bom jogador e fez uma Copa muito boa, do jeito que ele é, e o Neymar do jeito que ele é. E aí nós temos uma situação ilustrativa, que é aí, mais que o tapa na cara, é o soco no estômago. É o Neymar não ter batido o pênalti na decisão. Isso é uma questão de comando e de relação e de contraste, né? Quando a gente vê o Argentina e França, tudo que a gente viu no jogo, a decisão dos principais jogadores, a decisão dos principais treinadores. Quando o Deschamps precisou tirar 2 caras no primeiro tempo, ele tirou, cara. Isso o Gil deu pico no copo e ia falar uma palavra. E dane-se. Arnaldo, em relação a isso, aconteceu ontem no Seleção Catar, uma coisa que expressa claramente como o treinador brasileiro é limitado. Comentando essas 2 substituições, aos 42 do primeiro tempo, o Rizek perguntou ao Dorival, você faria isso? Ele disse, não, isso aí ia me causar problema interno e externo. Olha, é isso. A Copa acabou. Então, eles é prova do crime. Os caras, exato. Eles não resistem a ótimo exemplo, né? Então é isso. Causou talvez problemas, mas o cara tem que fazer. Não vai esperar, né? É isso, cara. Essa Copa teve a cada jogo, né, Renato? A cada jogo, a partir do Holanda e Argentina, logo depois do Brasil e Croácia, era o tal do tapa na cara. A cada jogo da Copa era um tapa na cara. Então, assim, é muito contrastante. E é aquilo. Não tem mais a menor condição. E nós vamos começar a temporada dos 20 clubes da Série A, 10 com técnicos estrangeiros, correto? 10 com técnicos estrangeiros. Tivemos o brilhareco do Dorival, o brilhareco do Mano, o brilhareco de um ou outro. Diniz. Mas está evidente que temos um grande problema envolvendo o treinador de futebol. E o treinador de futebol brasileiro está na última prateleira, não está nas primeiras de fato.